Como começar no YouTube e criar roteiros que prendem a atenção das pessoas. Se você está começando agora no YouTube ou se você já tem um canal e quer melhorar os seus roteiros, esse vídeo é para você. Meu nome é Ícaro, sou criador de conteúdo desde 2010, tenho vários canais que já atingiram 1 milhão de inscritos, canal em inglês, canal em outros nichos e estou aqui para te ajudar no seu dia a dia como criador de conteúdo. Vamos para a tela aqui que eu quero compartilhar com você essa ideia de roteiro e nada melhor do que a gente colocar na tela para ir acompanhando juntos. Algumas pessoas vão chamar de roteiro, outras vão chamar de pauta do vídeo, outras vão chamar de script, não importa como você chamar, o importante é que você saiba como utilizar da melhor maneira. Bom, o roteiro, para que ele importa, né? Para que serve o roteiro? Ele vai te dar maior clareza e fluidez à sua fala durante o vídeo. São alguns tipos de roteiro que a gente vai tratar sobre os dois principais utilizados para a criação de conteúdo, mas a ideia é que ele traga essa clareza, que ele facilite a sua vida, que organize as suas ideias. Vou colocar aqui para você ter todas essas informações. Ele dá clareza e fluidez à fala. Outra coisa, ele te ajuda a evitar improvisos e repetições confusas. Às vezes, se você já começou um canal no YouTube, às vezes você não sabe se já falou sobre aquele assunto, porque talvez você já esteja tentando gravar o vídeo pela segunda vez e não sabe se você falou sobre aquilo agora, ou se foi na primeira vez que tentou gravar, ou às vezes você adianta um assunto que não era a hora, que você vai precisar falar de novo lá na frente, e o roteiro ele vai te manter nesse lugar de levar uma sequência da forma correta, da forma que você planejou. Ele reduz também o tempo das edições. Imagina só, o seu editor, ou você mesmo editando seus vídeos, você começa a falar uma coisa, erra, começa a falar outra coisa, erra, começa a falar de novo, aí você fala, poxa, não era isso que eu ia falar, e a pessoa vai tendo que assistir 200 vezes você errando, ou você mesmo, né, para saber onde cortar os momentos certos da sua fala. O roteiro ele ajuda a diminuir isso drasticamente. Você vai continuar errando, porque você é humano, mas o roteiro ele vai colocar as coisas no lugar certo e vai te ajudar a evitar esse tipo de erro. E existem dois tipos de roteiro, basicamente. O roteiro palavra por palavra e o roteiro bullet points. Primeiro eu quero conversar com vocês sobre o roteiro palavra por palavra. Que tipo de roteiro é esse e como ele funciona? Vamos colocar aqui, ó, tipo 1, palavra por palavra. Esse roteiro é um roteiro completo, onde você vai escrever todas as palavras que você vai falar, exatamente como você vai falar, tá? Ele é ideal para teleprompter. Se você não sabe o que é teleprompter, é aquele aparelhinho que você coloca na frente da câmera, que ele vai passar, geralmente no jornal, na TV eles usam, ele vai passando o texto que a pessoa vai falando. Isso é um teleprompter. Esses roteiros palavra por palavra geralmente são usados ali, porque se você for escrever palavra por palavra, ficar lendo no seu celular, no computador, enquanto você está gravando, vai ser bem complicado. Então, geralmente ele é utilizado assim, tá? Existem alguns criadores que fazem palavra por palavra e vão lendo mesmo. Ele vai, decora, fala, decora, fala. Alguns criadores grandes mesmo, americanos, eles fazem isso, eu já vi eles comentando. Mas o ideal é que ele seja usado para teleprompter, tá? Ele também é muito utilizado para vídeos onde você vai gravar algum anúncio. Eu sempre que eu vou gravar alguma publi nos meus outros canais, a parte da publi eu coloco no teleprompter para ler exatamente como foi definido ou como eu ajustei também em concordância com a empresa e tal. E aí eu coloco no teleprompter essa parte. Mas já vou falando sobre o que eu uso no meu dia a dia. Então o roteiro completo, palavra por palavra, é um roteiro completo, ideal para teleprompter. O que ele te ajuda? Ele dá precisão, ritmo e consistência na sua fala para que você mantenha uma fluidez. Claro que vai ter um período de adaptação para isso. Ele evita improvisos ruins e falhas de memória. Ele evita que você, poxa, sabe aquela sensação quando você terminou de gravar o vídeo e aí você lembra, meu Deus, esqueci de falar daquele ponto. Ele vai te ajudar a evitar isso. E aqui eu vou colocar algumas dicas sobre esse tipo de roteiro. Dicas, vamos lá. Escreva como você fala. Se você escreve com português de livro, um português de carta, o português correto mesmo, na hora de você gravar com o teleprompter, você vai parecer um robô. Por exemplo, olá, meu nome é Ícaro e estou aqui para te trazer informações a respeito do YouTube. Você não fala assim, você falaria, oi, meu nome é Ícaro e tô aqui para te trazer informações sobre o YouTube. É assim que a gente fala geralmente. Então, por mais estranho que pareça, é legal que você escreva da forma que você fala. Então, escreva sempre como você fala, leia pelo menos uma vez em voz alta antes de gravar, grave
em partes curtas. Isso pode te ajudar a não acelerar demais, porque às vezes a gente vai lendo o teleprompter e a gente vai acelerando, acelerando, acelerando. Se você fizer uma pausa, descansa um pouquinho sua mente e já volta, coisa de 1 minutinho só para pausar, respirar, tomar uma água, já vai te ajudar na gravação, tá? E ele, como eu falei, ele pode ser usado para gravar anúncios, publi ou vídeos completos. Algumas pessoas realmente preferem. Eu tenho amigos que já fazem YouTube há anos e escrevem o roteiro completo. Também tenho amigos que escrevem o roteiro completo, palavra por palavra, e não leem. Eles só usam aquilo para despejar o que está na mente deles e organizar. Depois eles dão uma lida e gravam um vídeo. Fica a sua escolha. Agora a gente vai para o tipo 2 de roteiro, tá? Tipo 2, que é bullet points. O que são bullet points? Tá vendo aqui na tela essas bolinhas marcando cada ponto? Isso são bullet points. Então o roteiro de bullet points, ao invés dele colocar o texto palavra por palavra, você vai colocar tópicos que te fazem lembrar do que você tem que falar naquele momento. Como se fosse uma apresentação em que o apresentador usa o slide no PowerPoint, vão aparecendo os títulos e ele vai discorrendo sobre aquele assunto. É muito legal, esse é um dos principais tipos de roteiro que eu uso. A ideia dele é que ele ele lista as ideias-chave e não frases completas. Exceto se existir alguma frase que você quer falar exatamente como está escrito, e a gente já vai ver algo sobre isso quando a gente conversar sobre um roteiro híbrido, exceto nesses momentos você só vai colocar ideias-chave. Por exemplo, eu quero falar sobre os tipos de roteiro aqui, que é o assunto desse vídeo. Eu vou colocar tipos de roteiro, tipo 1, tipo 2, ou se eu quiser colocar subtópicos ali para lembrar sobre cada uma das coisas que eu estou fazendo. Isso aqui que eu estou montando já para você aqui na tela, já poderia ser um roteiro sobre esse vídeo. Eu poderia olhar isso e seguir como meu roteiro, tá? Então isso é o roteiro bullet points e você vai colocar apenas ideias-chave, para você bater o olho e já saber o que você tem que falar. Ele também ajuda a bullet points traz naturalidade, velocidade e impressão de conversa real. Porque quando você vê a ideia-chave e você despeja o que está na sua mente sobre aquela ideia, passa uma sensação maior de conversa, de alguém que está falando de você com verdade, não alguém que está lendo. Não que você não consiga chegar ao nível de falar com naturalidade algo que está escrito, mas é um trabalho muito maior, você escrever tudo exatamente como vai falar, e você ainda ter aquela atuação artística de parecer que você não está lendo. E ele é ideal para quem já fala bem de improviso. Não só para quem já fala bem de improviso, ideal também para quem domina o assunto com profundidade. Porque assim, quando você faz um canal no YouTube de algum assunto que você já domine, e como eu já falei em outros vídeos aqui, você não precisa necessariamente ser um grande expert naquele assunto. Mas quando você já ou você já domina aquela parte daquele conteúdo, você só precisa saber sobre o que você tem que falar e falar o que já é sua vida, o que já é verdade, o que você já faz diariamente. Por exemplo, eu estou falando sobre roteiro aqui e eu estou só despejando o conteúdo aqui, estou despejando aquilo que eu já faço há anos. Dessa forma, um roteiro de bullet points é muito mais indicado, na verdade um roteiro de bullet points é muito mais indicado para pessoas que estão nesse nível de conhecimento sobre o assunto. E aqui algumas dicas também para você. Você pode organizar o roteiro em 3 blocos. É como eu geralmente faço também, dependendo do assunto. Alguns assuntos eu organizo não em 3 blocos, como eu vou te mostrar aqui, mas eu organizo também conforme o tema, entre os tópicos principais do tema. Mas um guia legal para você é você organizar em 3 blocos principais. O primeiro deles é o gancho. O gancho, ou você vai ver outras pessoas também chamando de hook, que é gancho em inglês. Ele é aquela parte inicial, sabe quando eu abri meu vídeo falando, se você quer criar roteiros e tal, essa é a parte principal de qualquer vídeo. Não principal no que diz respeito ao conteúdo, mas principal para a pessoa decidir se vai ficar no seu vídeo ou não. Então, essa é uma parte que eu escrevo palavra por palavra. Mesmo que eu não leia, eu escrevo, não, quero fazer um gancho assim. E aí eu faço o gancho exatamente como eu escrevi ou às vezes só pensei, mas eu monto ele com clareza na minha cabeça. Depois a etapa de desenvolvimento do assunto, do conteúdo. Nesse gancho, você fez o gancho, se apresentou, aí você entra no desenvolvimento do assunto. Aí você fala sobre todo o assunto, tem lá todos os tópicos do que você vai falar e tem também já a parte de fechamento, que é quando você conclui o que você está falando no seu vídeo, faz alguma chamada para ação, para se inscrever, só que aqui tem um pulo do gato.
esse fechamento ele tem que ser sutil e rápido. Por quê? Quando você começa a falar, bom, o vídeo está começando a encerrar, as pessoas já vão saindo do vídeo. E isso faz com que a sua retenção caia. O ideal é que você ou faça esse fechamento de uma forma imperceptível para a pessoa, ou que você faça ele o mais rápido possível. Gostou do vídeo? É isso aí, se inscreve aqui, tchau. É isso que você vai fazer, tá? Não acabou o meu vídeo ainda não corre não. Procura fazer sempre de uma forma que você não perca essa retenção no final do seu vídeo. Outra dica aqui, faça uma ideia por linha. Não tenta colocar duas ideias numa mesma linha, senão você vai se perder. Porque a gente vai raciocinando assim, li essa linha, li esse ponto. Se você quiser até numere, você pode enumerar as linhas. Use palavras que acionem a sua memória. Por exemplo, aqui eu vou contar a história que eu pensei lá. Você não precisa escrever a história inteira, mas você coloca o ponto, história. Aí depois você coloca erro comum, ou exemplo real. Coisas que vão acionar alguma coisa. Você fala, putz, aqui eu vou contar aquela história que eu tinha pensado. Outra coisa, ele é ótimo para vídeos de opinião, tutoriais e bastidores ou qualquer outro tipo de vídeo, tá? E como é que eu faço os meus vídeos? Como é que eu penso os meus vídeos? Eu uso palavra por palavra ou bullet points. Eu gosto muito de usar um formato híbrido. Formato híbrido. Como funciona esse formato híbrido? Eu uso palavra por palavra no gancho e no CTA final. O que é o CTA, né? É Call to Action, é chamada para ação. Se inscreve no canal, ou seja, eu estou te chamando para fazer uma ação. Nesses eu uso o palavra por palavra. Claro que nesse CTA final geralmente já tem ele decorado. Se inscreve aqui no canal, tal. O gancho não, eu faço ele mais bem pensado e faço ele palavra por palavra. Escrito ou simplesmente decorado, tá bom? E aí eu uso bullet points no corpo do vídeo. E dessa forma eu consigo, eu mantenho um equilíbrio entre naturalidade e planejamento. Eu vou deixar para você essas anotações que eu fiz aqui na descrição do vídeo, tá? Para você poder ter esse resumo. E não esquece, se você está começando seu canal no YouTube, faça o seu roteiro, mas não se prende muito a isso. Eu sei que talvez no seu primeiro vídeo vai ser importante você fazer palavra por palavra para você ir pegando o jeito. Mas se você puder já ir por tópicos, vai ser muito mais rápido e muito menos cansativo para você. Escreve o que eu estou te falando. Mas brinca aí, testa entre os dois, só que o melhor formato, na minha opinião, é sempre o formato híbrido, tá legal? Meu nome é Ícaro, como você já sabe, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para todas as notificações e comenta aqui embaixo. Vamos fazer desse canal aqui uma comunidade de criadores para a gente ir trocando ideias, eu quero saber as suas dúvidas sobre roteiro, então coloca aqui embaixo. Valeu e até o próximo vídeo.